Olá, boa tarde. Estamos começando pela Santa Cecília TV, mais um ponto de vista. E hoje, um pouco diferente. A partir de hoje, nós estaremos aqui até o final do ano, até pelo menos novembro, final de novembro, nós estaremos aqui na Santa Cecília apresentando o ponto de vista que vocês estão acostumados com o apresentador oficial desse programa, o Edgar, que por força da lei eleitoral não pode apresentar esse programa porque é pré-candidato a vereador na cidade de Santos. E eu já tive essa experiência por diversas vezes, até porque tive a honra, o prazer de, por 3 vezes, estar à frente à Câmara de São Vicente como vereador. E todas as vezes eu estava no rádio, sou radialista, não é? E tive que me afastar, não concordando com essa lei, não achando que ela é justa, não é? Mas lei é assim, é para ser cumprida. E dessa forma, o apresentador oficial desse programa, o Edgar, vai estar afastado a partir de hoje e nós estaremos aqui. Quero agradecer a ele, a toda a produção, ao Marcos Santana, a toda a equipe que faz esse programa, a direção da TV Santa Cecília, a honra de me dar aí a oportunidade de estar apresentando esse programa. De uma responsabilidade muito grande. Claro que nós não iremos, nem conseguiríamos fazer da mesma forma que o Edgar faz esse programa, mas estaremos aqui dando o melhor para poder levar até vocês a mesma qualidade, não é, que esse programa tem tido nesses quase 4 anos do ponto de vista. Claro também que nós temos pontos de vistas, às vezes, diferenciados, mas a linha do programa sempre será a mesma, trazendo aqui os convidados, discutindo os problemas nacionais e dando uma ênfase muito especial a todo o litoral e principalmente a Baixada Santista, não é, que nos acompanha todos os dias aqui. Muito obrigado a todos vocês, quero agradecer de antemão, pedir a compreensão de que o tempo vai ser rápido, aí por volta de 3 meses, depois ele estará de volta aqui. E eu agradeço mais uma vez a confiança do Edgar e da equipe do Ponto de Vista e da TV Santa Cecília, toda a direção, de ter me convidado para empreitar essa apresentação tão importante desse programa que já se tornou um marco na Baixada Santista, em todo o litoral. Muito obrigado a todos vocês. Quero trazer aqui os meus convidados de hoje, não é? Um pouco atrapalhado, porque a mecânica do programa nem sempre é igual, né? Nem sempre a gente faz como o apresentador oficial, mas de qualquer forma, tem ao meu lado aqui o doutor Marcos Caseiro, infectologista, que sempre está aqui no ponto de vista, né? É um convidado que vem, ainda mais agora na pandemia, né, doutor Marcos? Sempre presente aqui para trazer o seu conhecimento. Boa tarde. Legal. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, né? Agora aí com a cara nova, pelo menos provisoriamente, então é uma honra. Eu já sou um conhecido aqui, já tive a oportunidade de vir diversas vezes e estou à disposição aí para nós conversarmos esses temas mais atuais aí do Covid, vacina e tudo aquilo que é importante para que as pessoas tenham conhecimento e fiquem bem informadas, não é isso? Temos muita coisa para falar hoje. E a jornalista Cândice Laterza, e quase que eu chamo de Candice aqui. Pois é, eu tenho uma quase homônima, né, na Globo. Cândice, prazer recebê-la aqui também. Muito obrigada. Sucesso, tá, nessa tua jornada. Sucesso também ao Edgar na nova jornada, meu colega de profissão, colega de classe, nos conhecemos há muitos anos. Muito obrigada pelo convite e temos assuntos muito bacanas aí para, além do Covid, outros assuntos interessantes para discutir hoje. Como é feito todos os dias, só para dar um número aqui, depois a gente discute isso, a pandemia, o Covid, chega à marca hoje de 101.936 mortos no Brasil. A gente vai falar sobre isso e bastante. Mas apresentar aqui o Marcos Santana, que vai estar conosco e responsável pela rede social do programa, por todas as redes sociais do programa e também para nos ajudar aqui durante essa empreitada. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Altair de Marco, você é de casa já. É muito difícil a tarefa de substituir Edgar Boturão. É um jornalista consagrado, super competente, meu amigo. Nos conhecemos também, assim como a Cândice, somos na mesma turma da Faculdade de Comunicação de Santos, do curso de jornalismo, somos contemporâneos. Ao longo dessa trajetória, estabelecemos uma amizade e um vínculo de confiança muito grande, mim e Edgar Boturão.
E é uma tarefa muito grande, muito desafiadora, Altair, substituir o Edgar. Sei disso. Mas eu acho que só temos grandes tarefas para quem pode cumpri-las adequadamente. E Altair, é uma honra muito grande para mim também acompanhar você nessa trajetória aqui. Eu sou um grande admirador, conheço o trabalho há muito tempo, você é um dos principais comunicadores aqui da Baixada Santista, a voz sorriso consagrada no rádio aqui. Eu acho que tem tudo, já deu certo, Altair, essa substituição. Eu desejo ao Edgar Boturão sucesso também nessa nova fase da vida dele, que também é muito instigante também, a tarefa a que ele se propõe. Eu acho que Edgar Boturão reúne todas as condições de seguir nessa trajetória. E você também, Edgar, Altair, parabéns aí pela assumir o comando do programa. E eu estou aqui à sua disposição para ajudá-lo sempre. E eu acho que o nosso público já foi conquistado pela voz sorriso também agora do Ponto de Vista. Eu quero fazer um cumprimento especial a você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. E eu quero dar aqui um cumprimento especial ao Alessandro e à Lúcia de Souza, que ontem eu encontrei na rua, ali na Aparecida, que são fãs do programa. Muito obrigado aí pela audiência qualificada. Bom, mais uma vez dizer da alegria e da honra de estar aqui substituindo o Edgar nesses 3 meses. Vamos começar o programa aqui, e eu já falei sobre isso, de 101.936 mortes por Covid no Brasil. 3.062.374 pessoas infectadas. Bom, esse é um número oficial que se dá. E 2.163.812 recuperados, quer dizer, pessoas que passaram pelo Covid e estão muito bem, graças a Deus. Mas esse número de 101 mil, né, é um número absurdamente grande, muito grande. Nós só perdemos para os Estados Unidos, que passam aí de 140 mil mortos, eu acho, porque já a gente, cada dia tem uma surpresa no número. E sem dúvida nenhuma, uma tragédia mundial o Covid. Doutor Marcos Caseiro pode nos falar um pouco mais desse momento que passamos. Baixada Santista, vamos começar pela Baixada, doutor. Como é que se apresenta hoje o quadro em Santos e na Baixada como um todo? Bom, então, novamente, voltando aqui, boa tarde a todos, né? Eu queria dizer que eu estou sem máscara nesse momento, primeiro que a gente está respeitando um distanciamento aqui. Todos nós, mas todos individual. Além que nós nem vamos entrar nessa seara, que depois podemos conversar, mas eu já tive a doença, já tenho uma quantidade de anticorpos bastante interessante, que a gente pode conversar isso na sequência. Mas, inicialmente, também, eu queria dizer que nós não podemos, antes de chegar em Santos, até vamos chegar nesses números, nós não podemos perder a nossa capacidade de se indignar, né? 100 mil mortes é um número inaceitável, é uma vergonha para o nosso país. Nós não podemos normalizar isso. Me causa absurda estranheza o momento que a gente está vivendo de uma anomia, né? Parece que vem junto com a doença que tem a anosmia, a ageusia, vem essa anomia, essa incapacidade de nós reagirmos e se indignar com esse número. Isso não é normal, isso não é possível que nós consideremos isso normal. Só aqui em Santos já morreram 6 médicos, né? Computando amigos meus que trabalhavam, entre tantos outros, Sérgio Paulo, doutor Henrique, e tantos outros. É uma coisa que nós não podemos normalizar. Neste momento, em Santos apenas, nós já temos mais de 500 mortes. Só no nosso município. Então, assim, são números muito grandes que não justificam. Eu não vou ficar fazendo essas comparações de que é como se 3 Boeings caíssem todo dia. O que mais me assusta é a incapacidade. E isso tem um único nome e um único responsável, que é o nosso governo federal, que em nenhum momento traçou uma linha para que o país seguisse de uma maneira adequada
conjuntamente, realizando o que tinha que ser feito. E nesse andar da carruagem, nós passaremos os 200 mil casos, certamente até novembro e dezembro. Nós estamos com uma média móvel de 1.050 casos, ela não reduz. Então, é uma epidemia que se expande, se interioriza, indo para aqueles estados onde se dizia que não tem caso, não tem, ela está explodindo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então, nós temos que reagir, nós não podemos achar que essa doença é uma doença simples, é uma doença grave, que tem implicações, e acho que é um momento para a gente rever os nossos conceitos em relação a essa normalização. E como eu falei, em Santos, a nossa Baixada Santista, nós temos municípios em ascensão, com número de casos em ascensão, alguns municípios aqui, principalmente da região sul, que é Mongaguá e Itanhaém, que tinham uma certa normalização de casos, né? Cubatão tem aumentado, nós tivemos um número de óbitos aumentado nas últimas 2 semanas em Praia Grande. Então, assim, nós mantemos uma média de casos muito alta. Ainda que nós tenhamos reduzido um pouco a mortalidade diária para 3, 4 casos aqui, a gente mantém uma média de casos alta. Então, na verdade, o cenário não é nada, eu diria, animador, e eu não consigo vislumbrar à frente medidas efetivas, a não ser a vacina, que eu particularmente, que nós vamos falar, não é uma coisa para os próximos meses, ainda não, infelizmente. Né? Doutor Caso, o senhor falou agora aí, que o senhor já teve o Covid, não é? Eu não tive, eu acho que não tive também. Não teve, o Marcos também não teve, né? E se fala de reinfecção, nós tivemos aí, nesse final de semana, eu tive uma notícia de uma técnica de enfermagem de Ribeirão Preto, se não me engano, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que teve o Covid, sarou, né, teve os sintomas. Pouco mais de 30 dias depois, começou a sentir novamente, uma moça de 24 anos, muito jovem ainda, né? E teve todos os sintomas e foi feito o teste e realmente deu pela segunda vez a reinfecção. Pode se chamar de reinfecção, doutor? Não. Não? Não. Isso é um erro grave. Eu já fiz todos os relatos sobre... Isso é uma coisa muito grave. A USP, especificamente, fazia um relato desse. Os meios de imprensa adoram fazer esse tipo de coisa. Nós podíamos falar isso tecnicamente, eu queria dizer muito claramente. Quando nós fazemos o exame, que é aquele PCR nasal, que a gente detecta o vírus, na verdade, nós não detectamos o vírus. Isso é um chamado exame de reação de cadeia de polimerase. Nós pegamos um fragmento do vírus, que pode ficar positivo por até 16 semanas. Já tem casos de 40 semanas. Ele pode ficar positivo por um tempo muito prolongado, não indica o vírus. Todos os trabalhos publicados no planeta, nós não eliminamos o vírus após 10 dias. Os poucos casos que podem eliminar por um período mais prolongado são indivíduos imunodeprimidos, indivíduos que ficaram internados muito tempo. Não há nenhum relato do mundo de reinfecção. Na Coreia do Sul, que tem toda a tecnologia do planeta, eles tiveram cerca de 700 pacientes que se incluem em 2 situações. Tiveram novamente sintomas. Esses sintomas do Covid são sintomas comuns à maioria das doenças infecciosas. A gripe, a influenza. Você tem o quê? Tosse, dor no corpo, dor ocular, mialgia. Eu poderia aqui enumerar dezenas de doenças cujos sintomas inflamatórios agudos iniciais são idênticos. Então, nós tivemos um caso idêntico aqui de uma residente. Teve PCR positivo, ficou afastada, ficou boa, voltou lá a operar, residente da cirurgia. Depois de 2 meses e meio, voltou a ter sintomas, fez o exame, deu positivo. Olha, quer dizer, ela não tinha se curado ainda, então? Não é que se curado, é importante entender isso. Por isso a gente tem que entender os exames, o que eles podem nos fornecer. Uma coisa é a gente fazer o exame de PCR e ele vir positivo.
Quando nós eliminamos o vírus, a gente faz um processo infeccioso, a gente continua eliminando, pode continuar eliminando fragmentos do vírus. Porque quando você tem a destruição pulmonar, você tem um processo regenerativo. E nesse processo regenerativo, você pode continuar eliminando fragmentos do vírus, não necessariamente o vírus. Isso é muito difícil. Se você tem uma infecção urinária, você vai lá, faz um xixi, você faz uma cultura de bactéria, que é fácil, porque bactéria cresce no... Vírus não. Vírus, você precisa de meios celulares para cultivá-lo. Então, há muito poucos trabalhos com cultivo viral. Então, você ter um PCR positivo por um tempo prolongado não significa, em hipótese alguma, reinfecção. Bom. Então, isso implica, doutor, acho que na fase que a pessoa faz o exame também, né? Não é indicado. Tem o sintoma, não é na hora de fazer, né? Tem que esperar um tempo. Isso, na verdade, tem um tempo, né? O que nós estamos tendo, um grande problema, é que nós nunca discutimos tanta medicina como a gente está discutindo. Todo mundo quer ser um pouquinho médico, né? Todo mundo quer ser e todo mundo quer palpitar. O problema é assim, esse exame que a gente faz, que é o swab nasofaríngeo, ele deve ser feito quando a gente começa a ter os sintomas. Ele é um exame que detecta o fragmento do vírus, teoricamente o antígeno, o próprio vírus. Depois de 10 dias, o teu organismo cria um anticorpo. Quando a gente fala em anticorpo, esse vírus tem que entrar no teu corpo, você faz uma reação de reconhecimento e construi um anticorpo. Por isso que a gente detecta nesse teste rápido na sorologia. Então, quando eu falo sorologia, teste rápido, eu estou detectando uma resposta minha contra o vírus. Isso fica positivo a partir do 10º dia. Então, são exames diferentes que têm indicação diferentes. Só para finalizar, só para as pessoas entenderem que é importante, nós tivemos um jogo que foi adiado aí, né? Só para ver como a dificuldade do São Paulo e do Goiás. Encontraram 10 jogadores com PCR positivo. E eu quero crer que eram assintomáticos, né? Tanto é que eles iam jogar bola. Então, a gente começa a eliminar esse vírus até 24 horas antes de iniciar os sintomas. O que torna difícil, obviamente, o controle da expansão da doença, só para a gente ilustrar as dificuldades que nós temos na questão do diagnóstico, né? A gente vai falar de vacina ainda hoje. O Cândice, eu quero só mudar um pouquinho aqui, né? Você, jornalista, trabalha com a coisa de falar em público, né? Você já viu que aqui, graças a Deus, doutor Marcos, não tem nenhum problema, né? Tem medo não nenhum, precisa né? não precisa passar pelo seu curso. Mas não precisa. Mas está aprovado. O professor também ajuda, né? Professor também, você viu? Que tranquilidade que ele fala, né? É um orador por excelência. É muito bom a gente ter pessoas assim no programa, fica uma facilidade para poder trabalhar. E como é que está hoje nessa pandemia? Como é que estão? Tudo parado? Então, eu adaptei e estou fazendo o curso online. Porque, na verdade, eu trabalho também com celebração de casamento. Isso sim está parado. Porque ninguém quer casar online. Né? Todo mundo quer casar, não fala assim. Dizem que está um problema de descasamento. Existe essa palavra? Descasar. Todo mundo quer descasar. Então, tem noivo que está dando graças a Deus, está adiando, é isso? Adianta. Tem muito noivo que está dando. Então, eu tive vários adiamentos. Agora está voltando levemente as remarcações para 2021, 2022. Mas ninguém quer casar online, porque todo mundo quer a festa. E aí a gente sabe, o doutor bem sabe, que sem vacina acho que vai ficar difícil os lugares serem liberados, para todo mundo se abraçar, como é numa festa de casamento, que você celebra o amor, a alegria, os amigos e familiares. E o curso de falar em público, que eu também dou pessoalmente, inclusive em empresas, e treino pessoas com aula individual ou pequenos grupos, eu estou fazendo online. Porque tem muita gente que não quer fazer pessoalmente, mas precisa tanto para fazer alguma entrevista online, porque os trabalhos continuam e as pessoas trabalhando em home office continuam com o mesmo medo, porque quem tem medo de falar em público tem medo de falar tanto para uma, quanto para duas, quanto para 100 pessoas. É a mesma coisa. É o mesmo medo, é o mesmo medo. É que você não tem, então é difícil falar. Como eu também não tenho, parece difícil a gente achar que... Eu tenho um pouquinho só. Mas a gente tem um medo. Quem fala em público, é importante até falar isso, quem fala em público e fala bem e não tem esse problema, tem um medo que impulsiona. É um medo que quando você termina, você tem aquela sensação da realização. Nossa, foi super bem, foi ótimo, falei tudo que eu queria, falei isso, pontuei o que eu tinha na cabeça, imaginei falar isso e falei. Quem tem medo, passa pelo branco, a boca fica seca, ai, não falei o que eu queria. Aí você não vai bem numa reunião de trabalho, você não fala bem com a sua equipe, você vai mal numa entrevista, você não passa bem por uma dinâmica de grupo, você não apresenta seu trabalho de faculdade. Você precisa para tudo. Difícil. Então, os grupos continuam, os medos são diferentes e impede você de fazer muita coisa. Ele que não tem medo também, Marcos, como é que tá? Já temos uma participação aqui. Sem medo.
Sem medo. Sem medo. Sem medo. O Valdomiro Trento também não tem medo também, que ele participa, é um participante assíduo aqui do ponto de vista. Um abraço, Valdomiro. Ele diz o seguinte, nesse programa já discutimos o problema de financiamento de pesquisas. A iniciativa privada muito pouco participou e participa, mas agora parece que está acordando para essa necessidade. Aí ele pergunta, nas próximas eleições municipais, será que esse assunto será discutido para valer? Pode ser. Bom, vamos fazer um intervalo e na volta vamos falar sobre vacina e sobre a rede social também, das perguntas aqui. O único medo que me dá aqui é da reação do pessoal apresentando o programa, o resto não tem medo de nada. Voltamos já. De volta com o Ponto de Vista aqui na Santa Cecília TV e hoje com os convidados o infectologista Marcos Caseiro e a jornalista Cândice Laterza. Marcos Santana. Isso. O Altair, eu quero trazer aqui um assunto que acho que interessa diretamente a cada um de nós, cidadãos brasileiros, que é um estudo do Instituto Millennium, que foi amplamente divulgado ontem, inclusive nos grandes meios de comunicação, Rede Globo, Estado de São Paulo, os principais jornais do país, porque na prática é uma casca de banana na opinião pública. Induz o brasileiro a tirar uma conclusão completamente precipitada e equivocada, que na prática é demonizar o funcionalismo público. Para quem não acompanhou esse estudo, o Instituto Millennium diz que o Brasil ele gasta demais com o pagamento de servidores públicos. Diz que o Brasil gasta 13,7% do seu produto interno bruto com o pagamento de servidores, sejam eles federais, municipais e estaduais. E faz uma comparação um pouco marota com despesas com educação e saúde. Diz que o Brasil gasta mais com pagamento de funcionários, mais que o dobro que gasta com educação e 3,5 vezes mais do que despesas com saúde. Para quem recebe essa informação, olha, um bando de vagabundo, um bando de encostado, o Brasil não vai para frente porque tem muito funcionário público que não entrega o que se paga a eles, né? Só que fazendo uma comparação, primeiro a gente pode abordar esse assunto sobre vários aspectos. Primeiro fazer uma comparação, quem exatamente está recebendo essa montanha de dinheiros? Porque existem servidores municipais, aquele pessoal que está ali na linha de frente no atendimento à população, que aí eu digo são os professores, são os enfermeiros, os médicos como o doutor Caseiro, os policiais e assim por diante. E esse pessoal aí, quem está acompanhando a gente sabe muito bem que não é nenhum marajá, muito pelo contrário, os policiais estão com salários defasados há décadas, os enfermeiros, os profissionais, os professores, que dizem que é o futuro da nação, do investir na educação, também ganham muito mal. Então, de quem está se falando exatamente que recebe muito, né? Esse estudo Millennium, por exemplo, não cita os vencimentos do Poder Judiciário. Eu até separei aqui, Altair, 77% dos juízes brasileiros ganham acima do teto constitucional, que é R$38 mil. São os tais penduricalhos, né? Bolsa Alimentação, Bolsa Auxílio Alimentação, Auxílio Aluguel, Auxílio Moradia, Auxílio Livro, Auxílio Paletó e por aí vai, né? 8 mil juízes brasileiros ganham mais de R$100 mil por mês. Veja só que absurdo, né? E sem falar também dos militares, os militares também, e aí mostra muito bem esse contraste que existe no serviço público brasileiro. Enquanto um militar, um tenente brigadeiro ganha 315 mil por ano, um praça, né, um soldado recruta da Marinha, ganha R$780 por mês. Quer dizer, essa distorção aí que faz as pessoas incorrerem em erro, dizendo que, olha, o funcionário público ganha demais, está desperdiçando dinheiro público, então o quê? Vamos privatizar o serviço público, vamos acabar com a estabilidade dos servidores e por aí vai. E coincidência ou não, esse Instituto Millennium, um dos fundadores, foi o nosso ministro Paulo Guedes. Então, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, quando o cidadão recebe esse tipo de informação, ele tem que desconfiar muito, porque existe um interesse muito escuso por trás disso daí. Olha, na realidade, aqui no Brasil nós temos um defeito enorme, um defeito muito grande, e não é de agora, não. É de jogar todos na mesma vala comum. Exatamente. E isso acontece com a política brasileira. Ninguém presta, né? Todo mundo é ladrão. E aí se fez isso com a polícia, se faz isso com a polícia, né? Se faz isso com a polícia, e nós temos no Brasil maus policiais. Mas a sua grande maioria, principalmente da Polícia Militar, são de homens honrados. Nós temos
bons políticos, e eu, infelizmente, não posso dizer que é a sua maioria, talvez não seja a maioria, mas um grande número de homens obstinados a fazer o melhor para a população brasileira. E temos bons e maus exemplos na nossa profissão de apresentadores, de jornalista, de radialista, de médicos, né? De tudo na vida. E não dá para fazer uma pesquisa como essa e jogar para a população brasileira de que o mal do Brasil é o funcionário público. É claro que nós temos distorções e essas distorções têm que ser corrigidas. Como aí um juiz ganhar mais de 100 mil por mês, complicado isso, não é? Um militar ganha 300 e pouco, o outro ganha R$700 por mês. Essas distorções não são normais, não é o que deveria acontecer, mas acontece. Agora, não pode jogar todo mundo na mesma vala comum, né, Candice? Eu acho que... Ou Candice, mais uma vez, me perdão. Não tem problema. Vamos lá. Eu acho que mais do que a distorção, eu acho que a população tem que atentar. A gente, como jornalista, tem um olhar crítico para isso, né, Marco? Essa coisa de colocar todo mundo no mesmo balaio. É muito difícil isso. Eu sou de família que tem mãe professora, eu tenho outro promotor, são todos funcionários públicos e que trabalham e são dignos naquilo que eles fazem. O que eu acho que as pessoas têm que entender, como o Marco bem falou, estar atento. Por que dessa pesquisa agora? Nesse momento. Por que nesse momento? O que está por trás disso? Infelizmente, no Brasil, nós temos que ter um olhar, sim, um olhar crítico e entender o porquê desse instituto fazer essa pesquisa agora. Estava tudo tão quieto, precisava de alguma coisa para movimentar, né? O doutor mesmo falou, estava tudo quieto, agora surgiu alguma coisa e a grande imprensa foi atrás. Então, é importante a gente ter sempre a noção que, independente de ser funcionário público, independente de não ser, nós vamos ter gente boa e gente ruim em todos os cargos. A gente pode até citar um caso há pouco aí, a gente tinha um guarda municipal e um desembargador, os dois recebem pelo trabalho que fazem e os dois são funcionários públicos. E qual estava cumprindo melhor o seu papel? Não é verdade? Então é muito importante a gente entender quem é funcionário público e se ele está, né, Marco, recebendo para isso. Temos aqui o doutor que é funcionário público e cumpre muito bem esse papel. Então cuidado, gente, para não colocar todo mundo no mesmo patamar. Não são todos no mesmo patamar. Tem muita gente boa trabalhando, tem muito juiz bom, tem muito promotor bom, guarda municipal, médicos, enfermeiros, tem muita gente boa. Não pega uma pessoa que você conhece que não é boa e coloca todo mundo no mesmo balaio, porque isso não é bom. Vamos ter um olhar crítico sobre as coisas, porque a gente precisa. O povo hoje, ele está junto com a imprensa. As pessoas não podem fazer alguma coisa ruim, que o povo vai lá e ajuda. Então, vamos ajudar a imprensa e vamos ajudar também a julgar, né? A gente aproveita e coloca tudo, para os olhos para o povo julgar. E hoje em dia, o nosso Poder Executivo pode não julgar, mas o povo julga. Não é verdade? Quando você coloca que você gasta quase 14% do PIB nacional com o funcionário público e gasta 3,6%, se não me engano, foi isso com a saúde, Marcos? Foi é isso, isso? Marcos. 3,6%? Um pouco menos de 4% com a saúde? A população pode entender de que realmente a coisa está muito errada. É claro que eu acho que falta um poupouco mais de investimento na saúde, né, doutor Marcos? Mas não dá para fazer esse comparativo, né? Não, eu acho que isso aí realmente... Olha, às vezes eu prefiro nem falar para não me complicar aqui, mas assim, isso é uma barbaridade, né? Esse tipo de comentário E a população, concordo, tem que estar um pouco atenta a esse tipo de coisa, né? Eu vou fazer para um termo comparativo, eu sou médico há 33 anos, por incrível que pareça, né? Tenho 57 anos, sou formado há 33 anos, trabalho aqui no Guilherme Álvares, trabalho na prefeitura, ambos do estado, trabalho lá e tenho que passar meu ponto, passar meu dedinho na entrada, na saída, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, um concurso público agora que tem aqui, e Caxias do Sul, médico, trabalho endocrinologista, tal, salário entre R$ 1.700 e R$ 3.000 iniciais por 20 horas semanais. Promotor de justiça, salário inicial R$ 23.000. Essa é a situação. Existem trabalhadores que cumprem sua função ou não. Agora, existem disparates que não têm o menor sentido. Tenho todos os títulos, sou médico, sou infecto, tenho mestrado, tenho doutorado, tenho pós-doutorado, fazendo minha livre docência.
não tenho que ser e não sou mais do que ninguém. Agora, não tem sentido essas enormes defasagens que existem. Recentemente, hoje, o Dória liberou R$100 mil, né? Parece que para os juízes e embargadores aqui do estado de São Paulo, né? Então não tem sentido, não tem sentido. Essa enorme, tem sentido um professor, a figura mais importante do ponto de vista, eu atribuo aos professores mais importância do que aos médicos, né? Porque muito que a gente tem na medicina, ela depende também de uma boa instrução da população. Sim. E um professor ganha uma miséria, uma vergonha, de ter que preparar a aula, tem que ficar com os alunos do primeiro, segundo, que a gente simplesmente dá os nossos filhos para esses professores, né, que são a base de uma nação, é uma população instruída. Então, eu acho que a gente tem que rever os nossos conceitos. E, para finalizar, imaginem, isso é um grande movimento que, na verdade, já se iniciou há um certo tempo com a destruição do SUS, né? O SUS é um serviço público que atende 80% da população. Eu quero que vocês façam um exercício, quem não está nos ouvindo, o que seria, né, o povo brasileiro nesse momento, com mais de 40% da população que trabalha na informalidade, se não tivesse um atendimento público universal. Ia ser atendido onde? Por quem? Entendeu? O que era o sistema de saúde aqui antes do SUS? Se você tinha carteira assinada, você ia lá, era atendido. Senão você tinha que ir nas Beneméritas, você tinha que ir na Santa Casa, não sei. Então, seria um caos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ver aonde esse dinheiro vai, justamente para financiar esses funcionários públicos que fazem esse país de uma maneira honesta funcionar e andar, que são professores, médicos e os sistemas judiciários também. Tem que tomar muito cuidado com essas informações. A Cândice lembra muito bem entre aspas, coincidência, porque a divulgação desse estudo justamente agora, quando o governo está apresentando uma proposta de reforma administrativa. E um dos itens que ela prevê é o fim da estabilidade do servidor público, a pretexto de que, depois que ele passa no concurso, ele é um vagabundo, ele não trabalha mais, ele não quer saber de mais nada, ele não é produtivo. Agora, imaginem vocês se as regras do jogo fossem como o ministro Paulo Guedes gostaria que fossem, agora, durante a pandemia, no Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro falando para o pessoal tomar cloroquina, que é uma gripezinha, e os técnicos, aliás, aqueles profissionais que se formaram durante 20, 30 anos para exercer aquela função, falando assim, olha, nós temos estudos, nós temos conhecimento que não é por aí. Imagina, ele ia demitir todo mundo, imagina como ia estar o país nessa situação de curiosos. Ia estar cheio de militar ali, fazendo o que bem entende, e a saúde da população. A situação hoje já é muito ruim. Imagina se não tivesse ali os técnicos, os profissionais de carreira do Ministério da Saúde. É importante falar que todo funcionário público, né, quando passa num concurso, ele tem um período probatório. Não é? Um período probatório. E aí ele pode ser, inclusive, demitido. Né? Pode, sem problema algum, se ele não for competente, se ele não for uma pessoa séria. Então tem o tempo probatório. É importante colocar aqui que as distorções, elas existem mesmo. Isso, até a nível municipal, a gente vê muito. Quem é que não conhece no seu município algum funcionário que há muito tempo começou a ganhar e a ser encarregado, e depois passou a chefe, depois a diretor, e foi passando e hoje ganha uma fortuna? Isso tem. Essas distorções, elas vieram lá de um passado de muito tempo, né? Hoje não acontece mais isso. Hoje isso já não mais existe. Mas essas distorções realmente são terríveis. E isso acaba levando essa impressão às pessoas de que todo funcionário público age da mesma forma, e não é verdadeiro, não é? Até porque, se não fosse essas pessoas nos atendendo nos hospitais, nas policlínicas, eu estou dizendo na área da saúde, né, especificamente na área da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, atendentes, porteiros, seguranças, tudo isso é para cuidar da saúde de todos nós brasileiros. Bom, Marcos, mais alguma coisa aí? E temos aqui o Rogério Bekele Monteiro. Ele pergunta aqui sobre, ele diz que no local de atendimento de espera da UPA Central, diz que segundo ele, não foi previsto o distanciamento social, apesar de haver espaço para isso. Ele gostaria da análise do doutor Caseiro. Eu acho que ele pergunta sobre a necessidade de haver o distanciamento social, doutor Caseiro. Eu acho que há, né, doutor? Não só é previsto, como
não há, né? Obrigatória. Tanto é que existia, na verdade, inicialmente um posto de atendimento que era na área externa, né? Que eles construíram. Construíram, não, na verdade, fizeram uma tenda na área externa lá da UPA Central para justamente haver esse distanciamento. A esse distanciamento ele tem que ser, isso é uma lei, não é nem questão da UPA, é uma lei municipal, né? Todo mundo tem que estar usando máscara e, obviamente, em todo o serviço, supermercado, onde for, tem que ter esse distanciamento, né? Com marcas no chão. Então, se não há isso, eu vou até verificar, é um erro gravíssimo. Mas, a princípio, eu quero crer que ele exista assim, viu? A gente tem que colocar também aqui, e é importante a gente ser muito claro nisso, de que a população nem sempre cumpre com o que é determinado pelas autoridades. A população, às vezes, e eu vejo muita gente na rua de máscara, doutor, mas abaixo do nariz, outras no pescoço, no queixo, né? E eu vejo muita gente sem máscara também. Claro que a grande maioria, graças a Deus, está obedecendo aí e seguindo à risca, né? O que há de melhor em termos de indicação da saúde. Mas muita gente não segue, por isso essa coisa do distanciamento pode acontecer, não só na policlínica, mas também no bar, na loja, aonde quer que você esteja aí, vai de cada um. Eu acho que esse é um ponto importante, o doutor até falou que nós tivemos retorno do aumento em Praia Grande, algumas cidades aqui da Baixada. Isso, com certeza, é fruto da flexibilização. Então, eu acho que a partir do momento que a gente recebe o direito de conseguir flexibilizar um pouco, todo mundo quer sair de casa, está todo mundo há muito tempo em quarentena, mas estamos todos juntos. O que eu acho muito importante a população ter a consciência que, a partir do momento que os nossos médicos, o governo ou a prefeitura de todas as cidades da Baixada estão fazendo o que precisa ser feito, a população tem que fazer. Então, não é porque flexibilizou para ir ao supermercado e poder entrar mais gente, que você vai sem máscara, que você deixa de higienizar. Nós estamos aqui sem máscara, mas a gente chegou, higienizou a mão, se cumprimentou de longe, a gente está seguindo os protocolos. Eu fui caminhar na praia no final de semana e foi o que ele falou, as pessoas passam sem máscara, correndo. Gente, não é para tirar a máscara ainda. Já foi comprovado dentro do possível, não temos muita certeza sobre o Covid, mas do que foi provado é que a máscara, ela inibe muito, tanto de você transmitir, quanto de você contrair. Então, gente, é para usar máscara. Não quer caminhar na praia sem máscara? Não quer caminhar na praia de máscara? Não vai caminhar. Cândice, até o Siqueirinha está usando máscara. Até o Siqueirinha está de máscara. Eu passei por ele não estava, não. Olha, isso passou uma coisa a ser nacional, né? De falar do Siqueirinha, do Chamo Del Bel. Isso aí virou um meme nacional. Incrível, né? E, infelizmente, aconteceu com o Santos isso. Não é uma boa, não é bacana isso não é uma coisa legal. Mas virou. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já com o Ponto de Vista. De volta com o Ponto de Vista, aqui pela Santa Cecília TV, reprise logo mais às 20 horas. E como sempre lembrou aqui o apresentador oficial desse programa, nem sempre tudo que a gente discute aqui, nesse horário da tarde, à noite, como dizia ele, as coisas já podem ser completamente diferentes nesse país, né? Então, às 8 da noite, muito daquilo que a gente discutiu aqui pode não estar acontecendo mais, não, Santana? Santana ri, mas é verdadeiro isso, né? Tudo pode acontecer, inclusive o impossível. Impossível. Olha, nós falamos aqui no começo do programa sobre a vacina e é a esperança de todos nós brasileiros. Eu estou muito esperançoso, né? Eu vi que aqui a Cândice também está muito esperançosa. Ela falou que, enquanto não vier a vacina, vai ficar difícil casar as pessoas, né? Até porque ela trabalha também com casamentos. Doutor, essa vacina, e hoje nós tivemos aí a notícia da vacina russa, né? O presidente Putin começa a vacinar em massa a população russa e garantindo que essa vacina é eficiente. Nós temos outras vacinas, a chinesa, a vacina americana, nós temos aí a vacina que vem de Oxford, né? O que o senhor pode falar para a gente? O senhor é esperançoso como agente ou não? Altair, me permite só mais uma observação. Eu acho que o Putin está apostando tanto nessa vacina que ele, inclusive, ele permitiu que se aplicasse a vacina na própria filha dele. Pois é. Né? Então, eu acho que ele está apostando bastante. Gostaria de saber do Então, na verdade, certamente, a esperança de todos nós do mundo para a gente voltar a alguma coisa próxima do que nós podíamos chamar de normalidade é a vacina.
Tem muitas questões a serem levantadas na questão dessa vacina. Primeiro, é a questão justamente do financiamento público. Nós tivemos esse vírus, os coronavírus são amplamente conhecidos, causar doença em seres humanos, né? A segunda causa do resfriado comum que todos nós temos todo ano, causada por o coronavírus. Mas esses coronavírus zoonóticos, o primeiro que surgiu foi o SARS, né, que foi em 2010. Depois, em 2003, surgiu o MERS, que foi, né, a síndrome respiratória do Oriente Médio, e posteriormente esse mais recente. Aliás, a gente costuma dizer que em 17 anos, 3 coronavírus cruzaram a barreira animal para o homem. Mas no SARS já tinha um modelo vacinal que estava muito adiantado e simplesmente, como houve 8 mil casos, eles pararam os investimentos na vacina e isso ficou esquecido lá, né? Aí acho que a gente mostra um estímulo à questão da pesquisa de base, quanto é importante e quanto será importante cada vez mais. Mas assim, as vacinas, como todos os medicamentos que a gente utiliza em seres humanos, eles têm um tempo mínimo, eles têm fases de estudo, fase 1, fase 2, fase 3. É impossível ultrapassar essas fases, porque existem implicações muito importantes, né, de efeitos adversos a médio e pequeno prazo. Quando você faz uma vacina, nós chamamos isso de desfecho. O desfecho é o que se espera tomando uma vacina. Um é produzir anticorpo, isso é fácil. Você dá a vacina, colhe o sangue daqui a 15 dias, um mês e vê se produziu anticorpo. Mas o desfecho mais importante, se requer tempo, que é ver se o indivíduo imunizado não vai contrair a doença, né? Que é o desfecho clínico, isso demora. Então, é impossível em 6 meses existir uma vacina. O que provavelmente está acontecendo na União Soviética é que eles simplesmente, essa fase, que seria a fase 3, que é um estudo um grande número de pessoas, estudo multicêntrico que nós chamamos, né? Eles simplesmente vão fazer o estudo multicêntrico na população inteira. A princípio, o modelo dessas vacinas é o mesmo modelo, tem vários modelos, né? Um dos modelos que é usado é um adenovírus, que eles põem um fragmento genético do coronavírus para produzir, uma vez que o indivíduo se infecte, produzir aquelas espículas, né, os spikes, que vai induzir o nosso corpo a produzir anticorpo. E outros modelos são aqueles modelos clássicos que a gente usa para gripe, para influenza, para outras vacinas. Então, são modelos já conhecidos, né? A grande pergunta é a eficácia. Eu acho que a Rússia está fazendo uma aposta muito alta, né? Quer dizer, que eles podem ter 2 desfechos, se eles imunizarem amplamente a população. Eu acho que efeitos adversos graves a longo prazo não deve ter, repito, porque o modelo é igual ao de outras vacinas. A pergunta que a gente tem é se esse grande esforço comunitário que eles vão fazer. Tanto é que hoje vocês acreditam que uma das preocupações, né, com a existência da vacina é se nós vamos ter insumos, seringa, agulha, para poder imunizar a população do mundo. Então, existem vários aspectos a ser considerados. Mas eu acredito que nos modelos minimamente tradicionais, nós não teremos essa vacina de Oxford, a chinesa, aprovada antes de março do ano que vem. É impossível que isso ocorra, né? Cândice. Tristeza, março do ano que vem? Você ficou triste? Mas tem a russa, né, que já está aí. A russa. Agora, o doutor falou uma coisa aqui importante. Mal ela não pode não fazer? Então, é isso. Quando você... Porque o problema é assim, o Putin vai vacinar todo mundo. E se der uma zebra e começar a matar as pessoas? Não tem esse perigo? Efeitos adversos a curto prazo, certamente não tem. Porque quando você pega um inóculo, você tem fase. Você tem fase 1, fase 2. Na fase 2 do estudo... Já te tira. Você já utiliza em seres humanos. Alguns países liberam, os Estados Unidos tem voluntários. Cara que ganha dinheiro para ele ser testado na fase 2. O Brasil não permite isso. Ele permite fase 2, mas sem remuneração. Então, ela certamente já foi utilizada em seres humanos, pelo menos 2, 3 meses. Agora, existem alguns efeitos adversos a mais longo prazo. Mas esses não me parecem serem problemáticos. Eu acho que o nosso grande problema me parece ser, né, a questão da imunogenicidade. Se a vacina produz anticorpos neutralizantes e é eficaz contra você não contrair a doença, né? Ô, Cândice, você tomaria essa vacina? Tomaria. Tomaria? Eu gosto a mesma da russa? vacina. Até a russa? Eu tomaria. Se ele está falando que não tem um efeito, aí até porque a explicação do doutor é até clara, né? Como se fosse uma mutação, um aprimoramento de uma outra já existente, né? Isso aí. Não é isso? Exato. Eu tomaria. Eu tomaria. Eu adoro uma vacina. Agora, falando em eficácia, doutor, eu queria fazer uma colocação aqui.
temos voltado algumas coisas, né, por conta da fase que a cidade está, e eu queria citar uma coisa que me incomoda um pouco, só para a gente entender. Em alguns lugares, para a gente entrar, supermercado, academia de ginástica, etc., eles medem a gente com aquele termômetro Digital. na testa, digital. Eu pergunto assim, se eu sou assintomática, não vou apresentar febre, certo? Vou estar liberada e vou entrar para fazer ginástica, para ir ao supermercado, etc, etc. Se eu tiver com febre e amoada em casa, eu não vou querer ir para uma academia de ginástica. Eu queria entender até onde vai essa eficácia dessa medição. Eu concordo com a máscara, com o gel, com o distanciamento. Eu só não entendo essa coisa do termômetro, se faz algum sentido. Não, na verdade, assim, são coisas que se somam, mas do meu ponto de vista é uma bobagem, eu já falei isso publicamente, eu vou te explicar por quê. Então tá bom, tô mais nós fizemos um estudo aqui no Guilherme, que aliás, nós estamos publicando, aliás, nós vamos fazer um dos estudos únicos do mundo, deve estar rolando em outros lugares, que a gente vai dosar por 2 anos, todas as pessoas, todos os trabalhadores do Hospital Guilherme Álvaro, que são 1.600, nós estamos colhendo sorologia a cada 3 meses para ver esse decaimento de anticorpos, nós vamos ter os nossos dados aqui. Mas nós temos os dados de 230 pacientes que se afastaram, profissionais de saúde, porque tiveram o diagnóstico de Covid pelo suave de orofaringe. E, surpresa geral, 89% do sintoma primário, todos referiam, era dor muscular, seguido de cefaleia, seguido de tosse. O quarto sintoma mais frequente, que apareceu só em 52%, foi a febre. Então, a febre foi o quarto sintoma. Então, o que a gente tem falado, eu acho que esse vale a pena essa sua situação. Isso é uma medida a mais, está tudo certo. Mas isso, na prática, nós tivemos 11 jogadores de futebol que testaram positivo e não tinham sintomas. Tanto é que iam jogar bola, né? Exato. Mas o que é importante, que a gente tem que adquirir essa cultura no nosso país, a gente vê os japoneses, os orientais fazendo. De máscara. Se os indivíduos tiverem sintomas, entre esses que nós falamos. Qualquer que seja ele. Dor no corpo, intensa, dor de cabeça, diferente do normal, nessa situação, não vá trabalhar. Se for, redobre os cuidados e procure o serviço médico para a coleta do exame e para descartar esse diagnóstico. Então, a febre não é o sintoma prioritário e predominante nos casos que a gente observa. E os japoneses, desculpe, os japoneses e chineses já faziam isso antes do Covid. Muito tempo, Há muito justamente tempo isso. eles já estavam de máscara quando eles tinham algum sintoma de qualquer que fosse a doença, né? No começo, dizia-se para qualquer coisa que você tivesse, fique em casa, não saia de casa. Agora, a recomendação mudou, é outra. Quando é que eu devo procurar um médico? Qual o sintoma? O primeiro sintoma? Não, então... Esse é complicado isso, né? A grande questão era a questão da disponibilidade de testagem. Né? Esse é um grande equívoco que a gente está vendo, né? Esses nossos secretários, muitos secretários por aí no Brasil inteiro, que infelizmente não entendem a aplicação correta da testagem. A testagem que importa para saber se o indivíduo está transmitindo, pelo menos inicialmente, é o teste de suave nasal, que a gente vai pesquisar o vírus. Esse exame, obviamente, no momento que você colhe esse exame hoje, o Adolfo Lúcio demora 10 dias para retornar esse resultado. Então, veja, a implicação hoje é, se você tem sintomas respiratórios, e a gente não pode trabalhar de outra maneira, sintomas respiratórios, tosse, coriza, aí sim, é um motivo de procurar um serviço público e fazer a coleta do SWAB e, de início, fazer esse isolamento até o resultado desse exame chegar. Se o resultado vier positivo, você completa o isolamento 14 dias. Se o resultado der negativo, você volta às suas atividades. A tosse e a coriza estão sempre acompanhados, doutor? Como eu falei anteriormente, não necessariamente. Não necessariamente. É por isso que muitos nós Fica vamos difícil, perder né? a dificuldade. E é por isso, né, que a Cândice falou muito bem aqui, a importância de nós utilizarmos máscara. Porque quando nós estamos usando máscara, nós estamos nos protegendo de pegar a doença e protegendo os outros, eventualmente, caso estejamos eliminando o vírus em pouca quantidade. Né? Aproveitar até o que a Cândice disse aqui, que ela adora uma vacina, e chamar a atenção das pessoas que são contra a vacina, negativistas, né? Essas pessoas que não aceitam vacinas. Há um estudo aí que diz que as pessoas que tomam vacinas, que são bem cuidadas, têm uma proteção maior, doutor? Não, mas sem dúvida. Veja, o que mudou em termos de
qualidade de vida e expectativa de vida no mundo. Para vocês terem uma ideia, em 1900 e 1920, a expectativa de vida de um cidadão que nascia no estado de São Paulo era 32 a 36 anos. Em 1900, 1910, São Paulo, capital, hein? O que mudou? Vacina, saneamento básico, água encanada e esgoto. Essas foram as revoluções que aconteceram na medicina e que faz parte, na verdade, né, da engenharia e do saneamento básico. Mas as vacinas, até a década de 40, de 50, se morria por doença infecciosa, numa tenridade de sarampo, de catapora, de cachorro. Isso modificou, nós modificamos a história natural das doenças com as vacinas. Foi um dos maiores ganhos da civilização. Então, aqui, e já cabe, eu faço um caráter implorativo para as mães, não deixem de levar as crianças, independente do Covid, para que as crianças completem seu calendário vacinal. Nós tivemos uma queda assustadora na cobertura vacinal dessas doenças que estão voltando por conta de não cumprimento do calendário vacinal, né? Então, é importante essa informação aqui, né? Doutor, eu escuto muito algumas pessoas, porque eu tomo a vacina para gripe anualmente. Eu escuto muita gente falar, eu não tomo essa vacina para gripe, porque assim que eu tomo a vacina, eu tenho gripe. Esse é um equívoco enorme, porque eu falo isso é questão de educação e saúde, né? A vacina da gripe é feita por engenharia genética, onde você pega simplesmente as espículas do vírus e injeta no indivíduo. Não há o vírus, não tem o vírus na vacina, é absolutamente impossível. É que quando você toma a vacina, você faz uma resposta inflamatória, você pode ter uma febre, 1, 2 dias, e você pode estar com o vírus lá. Você teve contato 1, 2 dias atrás e essa doença se manifestar após tomar a vacina, porque você precisa de em média 10 dias para criar esses anticorpos. Mas minha mãe falava isso, é impossível fazer doença com a vacina porque não tem o vírus lá na vacina, ponto. É isso. Ótimo. Marcos Santana. Com relação à vacina russa, né? Muitas pessoas ficam com medo. Será que é pressa porque foi feita na Rússia, né? Eu estava vendo um artigo recente, muito interessante, que dizem o seguinte, que a Rússia, durante muito tempo, ela teve um embate muito forte com os Estados Unidos na Guerra Fria. E um dos principais medos era a tal da guerra química, guerra biológica. Então, o que a União Soviética fez? Desenvolveu uma série de centros de pesquisa para desenvolver vacinas e anticorpos com medo de um ataque químico, né? Então, eu acho que isso daí é um indicativo de que eu acho que a Rússia tem, sim, capacidade de desenvolver vacina. Agora, se vai ter essa eficácia necessária que a OMS... Só o tempo, viu, Marcos? A questão não é capacidade, que eles têm, não há dúvida. Eles têm outra tecnologia, eles faziam bomba atômica, eles foram os primeiros. Tanto é que essa vacina chama Sputnik, que é uma alusão à primeira cápsula que saiu de órbita, né? Eles têm tecnologia. A questão não é essa. A questão é do tempo para verificar. A gente tem uma coisa que chama ensaio clínico randomizado. Esses estudos, em média, demoram 2 anos. É muito difícil você liberar um inóculo em ser humano e ter um resultado antes de 2 anos. E só para as pessoas terem ideia, isso se iniciou na década de 60 nos Estados Unidos, nessas fases de pesquisa, por conta da chamada talidomida, que foi aquele medicamento, né, que tirava o enjoo das grávidas e tudo mais, e acabaram dando à vontade para as grávidas e veio uma geração de crianças com um bracinho curto, né? Geração talidomida, que é a facomelia, um efeito adverso grave. Então, existem fases do estudo. O problema não é a tecnologia, é as fases que precisam ser respeitadas para a gente ver se aquilo funciona ou não funciona. Essa é a questão, né? Voltando ainda aqui na vacina, eu acho que toda mãe e todo pai, não é, que não leva seu filho menor de idade, que ainda não sabe decidir, que não pode decidir, deveria ser penalizado por isso. Porque não é possível. O Brasil é um dos países, talvez seja o país, e o doutor Marcos pode me completar isso para mim, que talvez tenha o maior calendário de vacinação do mundo, né? Exatamente. É o maior. Isso, é o maior. Sem dúvida. O maior. O país tem o maior calendário vacinal mais amplo do mundo. Gratuito. Então, não há desculpa, não há perdão, não há justificativa nenhuma para que uma mãe e um pai deixem de levar um filho para ser vacinado. Isso não tem perdão. Deveria, por lei, ser penalizado, com certeza. Marcos Santana. Só completar falando de vacina, que é um assunto que eu gosto, porque eu acho que você tem razão. Eu tenho uma filha de 12 anos e ela está sempre com as vacinas em dia. A gente critica quando tem que criticar, mas quando elogia também gosta já. Eu levo a minha filha para tomar as vacinas, todas na policlínica ali da Pompeia, que é perto da minha casa. O atendimento é excelente, as pessoas ensinam, leem a sua
carteira, fala o que está faltando, o que não está faltando, quais as datas, o que deve fazer, o que não deve fazer. Eu até brinco, porque eu falo, e aí, o que temos de novidade de vacina? Saiu alguma coisa? Parabéns. E aí eu acho que não tem como reclamar, né? Não. Se é um serviço gratuito, eu acho que muito tem bem feito. muito bem feito. Não sei, é dos outros bairros, vou falar pelo meu. E eu acho que as mães têm obrigação, sim, inclusive as que têm filhas aí até 13 anos, está na hora de vacinar do HPV, que é muito importante. É uma das menos usadas. Marcos Santana. Eu vou registrar aqui a participação da Carla Cunha, da Lilian, a arquiteta Lilian Fraga, arquiteta de Guarujá, que acompanha, junto com o pessoal Paulo, ali da pousada stand-up na Praia da Enseada, acompanha a gente aqui e nos prestigia com a sua audiência. Bom, quero agradecer aqui o doutor Marcos Caseiro, mais uma vez, infectologista. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer, é uma honra. Estou aqui, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que os nossos ouvintes tenham aí melhorado o conhecimento nesses assuntos. Com que certeza. São tão áridos às vezes, né? Muito obrigado importante. pelo convite. É um prazer estar com vocês todos aqui. Muito obrigado. A jornalista Cândice Laterza, prazer conhecê-la e tê-la aqui. É verdade, prazer conhecê-lo mais vezes pessoalmente. juntos, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu vou terminar com 2 mensagens. Uma, para as mães vacinarem seus filhos, aproveitando o ensejo aqui do programa, e usem máscara. Enquanto estamos nessa fase, faz parte da nossa obrigação colaborar, tanto com a Prefeitura, quanto o governo federal, o governo do Estado. Usem máscara e tomem as atitudes necessárias para a gente ajudar enquanto a gente está precisando e não tem vacina. Obrigada. Também jornalista Marcos Santana. Obrigado, Marcos. Obrigado. Prazer enorme, viu? Obrigado a você pela companhia aqui, Altair. Vamos fazer uma tabelinha muito boa aqui, viu? Com certeza, se Deus quiser. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora e até o nosso próximo encontro amanhã às 13h30 e logo mais às 20 horas o nosso reprise. Até lá.